Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde, estamos começando mais um programa Trocando Ideias aqui em Cachoeira Paulista, porque afinal hoje já é véspera de Natal. Como é que você está aí na sua casa? Vivendo bem este dia? Eu quero convidar você já, a gente aqui, olha, a Liturgia das Horas nos traz A liturgia às vezes ela tem os salmos, ela tem os cantos, né? Mas tem um trecho aqui maravilhoso do dia de hoje, tá? É a Liturgia das Horas do dia de hoje, 24, que diz assim: o coro dos anjos ressoa na terra e um mundo novo seu canto anuncia. A glória a Deus Pai nas alturas celestes e ao gênero humano a paz e a alegria. Lindo, não é? Lindo. Eu já aqui, ó, é porque a gente, como é televisivo, a gente já fica também assim, eu já fico imaginando a gente lá naquele campo dos pastores, em Belém, né? Paz na terra, né? E aquela alegria daqueles pastores em poder contemplar ali o menino que chegava e dizer, né? Ver os anjos cantando, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Mas aqui o nosso convite hoje é esse, que a paz reine na terra. Glória a Deus sempre, né? Não só no Natal, nós temos que glorificar não só o menino que vai chegar na noite de Natal, mas que está em nós todos os dias. Nós precisamos sempre replicar este Cristo, né, diariamente na vida das pessoas, cantar glória a Deus nas alturas, mas acima de tudo, interceder pela paz no mundo, pela paz nas nossas famílias. Eu acho que esse Natal, esse é o maior presente que a gente precisa, né, professor? Bem-vindo. Amém. É uma alegria nas vésperas do Natal a gente estar reunido aqui. E realmente é o maior acontecimento da história da humanidade. Não cabe na nossa cabeça como é que Deus se faz homem, né? Como é que o infinito se torna finito sem deixar de ser infinito. Deus se faz homem sem deixar de ser Deus. Quer dizer, é um mistério insondável do amor de Deus, né? A gente precisa pensar muito nisso, para retribuir a Deus esse amor, né? Quer dizer, Deus deu tudo que podia dar, seu filho. E o que nós vamos dar para Deus? Fica essa resposta para a gente pensar nesse dia de hoje. Tá difícil, né? Porque o presente não tem sido muito bom. Bem-vinda, Edivânia. Obrigada. Uma honra estar aqui numa data tão especial para nós cristãos, com pessoas tão especiais também, né? É Edivânia Eleutério ou Edivânia Duarte? É os dois, Carla. Não, mas assim, é porque nome artístico... Eu não tenho nome artístico, não, mas fica à vontade. Mas enfim, né? A nossa produtora comentava assim, falta um brilho aqui nesse presépio, né? E nós dissemos logo, é o menino que está para chegar. É a luz, né? A luz é o menino. Trazer essa luz mesmo para as nossas vidas, né? E que bom que a gente pode estar reunido aqui nesse dia tão especial, conversando sobre essa luz. Essa luz que invadiu nossas vidas e que também vai invadir a sua vida, se ainda não invadiu. Tão bonita a gente pensar nisso, aquilo que o professor fala, né? E a gente aqui, antes do programa entrar no ar, aqui trocando ideias entre nós, falando sobre a matemática, a física, né? A lógica de Deus não existe, né? Verdade. A gente vê aí esse menino que não precisa, como o senhor falou, comentou, Deus se fez homem, mas não deixou de ser Deus, né? E a lógica nisso. Essa simplicidade de como ele veio, olha, esse cenário, né? O jeito que ele veio, né? Essa simplicidade, essa lógica que é contra a nossa lógica, né? Vai contra o que a gente esperaria, talvez, né? Da manifestação de um Deus. Isso, muito bonito. É muito encantador isso mesmo. Gente, Feliz Natal, né? Desde já, Feliz Natal. Que possa mesmo, o menino tá aí renascendo a cada dia, a cada minuto, né? Não deixe só para a missa da noite, para amanhã, que é o dia mesmo do Natal. Vamos viver o Natal, dia após dia. Está sempre aí, né? Permitindo que o menino Deus renasça na nossa vida e nos que estão ao nosso redor. Que assim, com certeza, a paz no mundo acontecerá, porque é uma reação em cadeia, né? É uma onda de amor que ela vai, assim, reverberando. Vamos aqui agora na física, vamos reverberar, né? Mas é isso, a gente vai
e com certeza transformando o mundo. Mas vamos lá. Professor, a pessoa não se identificou, mas ela diz assim: em casa, a família de minha esposa não mantém contato algum com a minha família. E sempre que o final do ano se aproxima, vivemos o mesmo drama. Ceia de Natal na casa da mãe ou da sogra? Como permitir que essa situação não seja motivo de conflitos? Olha, tem um provérbio 40 que anos de diz... experiência. A gente quer ouvir também, né, Tem um Carlos? provérbio que diz: o que é combinado não é caro. Né? Tem que combinar as coisas. Eu acho que, sabe, quando essa situação existe, tem que combinar. Por exemplo, o que a gente faz na minha família? Dia de Natal, e reveza ano, o dia de Natal reúne todo mundo na minha casa. No dia de Ano Novo, cada um na casa das suas famílias, com as famílias das esposas e tal, entendeu? Pronto. Não dá briga, né? É combinar as coisas, né? Nós temos 2 grandes festas que nós celebramos. Claro que o Natal é mais importante, mas o Ano Novo também é importante, né? Então, e aí o que faz? Reveza. Um ano faz Natal na casa de um, outro ano na casa, cada família individualmente dos filhos. Sua casa. Na minha casa, quando é possível, junta todo mundo, as É. famílias, todas as famílias. Mas quando não é dessa forma que faz. Porque Paulo, meu marido, é de Guará, nós somos de Minas. Então, quando os pais deles estavam vivos... Então, o Paulo hoje já não tem mais nem o pai nem mãe, né? Então, a gente passa Natal e Ano Novo lá, em Minas. Mas antes a gente revezava, exatamente como o professor Felipe disse. Um ano era Natal aqui, Ano Novo lá, no outro ano era o contrário, né? Então, e realmente, o combinado não sai caro, né? Se a gente vai combinando ali, conversando, né, dá certo. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre motivar as pessoas, é nisso. A gente tem sempre que lembrar que essa conversa, né, de sogra é um negócio que é tão chato, né? As piadas de sogra. A gente tem sempre que lembrar, né? A minha sogra, ela é a mãe do meu esposo. Né? Então, e a minha mãe é a sogra do meu esposo. Então... Mas a gente tem que assumir a família do outro lado também, né? Eu tenho que entender a família do meu esposo ou da minha esposa como a minha família também, né? E é isso. Então, combinar, olha, esse ano nós vamos fazer assim, dá para juntar, se moramos todos na mesma cidade, dá para juntar todo mundo? Não dá. Então, sabe, mas a gente não ter essas picuinhas, né? Eu já sei de famílias que também, que às vezes moram na mesma cidade, e que às vezes faz assim, à noite eu passo com uma família, o almoço é com outra. Vamos combinar, gente, né? Porque para quê? Uma época de festa a gente ficar brigando é um negócio... Tem uma coisa, né, cara? A paz não tem preço. Verdade. Não é só a paz entre as nações, a paz entre as pessoas da mesma família não tem preço. Sabe? Eu prefiro ceder tudo do que ver uma briga. Exatamente. Porque a paz não tem preço. Entendeu? Se não querem fazer a minha vontade, vou fazer as suas. Acabou, não vou discutir, não vou brigar. Desde que não haja briga. Desde que a paz não seja rompida. Não, ainda mais que nós estamos celebrando o príncipe da paz. É meio contraditório o negócio aí, né? Verdade. Então, fiquemos com isso. A paz não tem preço. Edivânia, não sei se é a ou o Ale Freitas, que é de Campinas, diz assim: neste período de festas, muitos ressentimentos vêm à tona. Sei da importância da união familiar, mas como devemos lidar com os conflitos quando uma das partes não se demonstra interessada na solução? O professor Felipe começou bem essa conversa, né? A gente Rapaz, ceda, né? Por que você não pode dar o primeiro passo? Por que você não pode ceder? Agora, claro, eu acho assim, gestos valem mais que 1000 palavras, não é que diz o ditado? Eu acho que é um ditado que vale bem. Nem todos valem tão bem, mas acho que esse vale bem, né? Eu sei de uma pessoa, por exemplo, que ela tinha um conflito com o pai dela. Foi criando um conflito, depois ela percebeu que ela tinha que retomar esse relacionamento. Sabe o que ela fez? Olha que coisa simples. Ela sabia que o pai gostava de futebol. Então, na hora do futebol do pai, ela ia lá, fazia o bolo, era uma mulher, fazia o bolo preferido do pai e assistia aquele jogo com ele.
ela tirava 2 horinhas da semana dela. E ficava, comia um bolo, ou no outro semana ela fazia uma outra coisa. E ali, com esse gesto simples, ela retomou um relacionamento que foi importantíssimo para o resto da vida. E que às vezes nem sempre é fácil. Nem sempre. Pode ser que as primeiras vezes tenha custado muito ela fazer isso, ela dá o primeiro passo. Eu imagino o silêncio no começo, né? A falta do que ter que conversar, então o quê? Conversava sobre o futebol. Como que está o jogo, pai? Quem está ganhando? Seu time está ganhando? Porque falta conversa quando a coisa esfria. E ali, olha que gesto simples, né? Então, às vezes, se as partes estão resistentes, se você é uma das partes, por que você não dá um passo de um gesto? Agora, se você não é uma das partes, sugere para uma das partes, faça um gesto, né? Porque a gente pensa que o perdão, ele é uma coisa que favorece a gente, que é bom para a gente. Claro. Mas, na verdade, que o perdão é uma coisa que favorece só o outro. Eu falei errado. Que é para o outro. Eu estou dando para o outro o perdão. Mas, na verdade, o primeiro favorecido com o perdão somos nós mesmos. Com certeza. Porque aquela mágoa, aquele ressentimento só abre espaço para mais mágoa, para mais ressentimento, né? Então, quando você perdoa e quando você dá o passo, o bem maior, primeiro, é para você, né? Então, gesto simples, dê o primeiro passo, né? Acho que é isso. E aquilo que a gente sempre fala aqui também, né? O perdão, ele precisa ser uma decisão. Decisão, não é um porque sentimento. senão a gente fica nessa coisa, vai ressentindo. Então, ressentindo. Eu estava, esse ano foi tudo bem, mas depois eu vejo a situação, aquilo... Eu vai ressentindo porque eu trago à tona de novo, né? É isso que ela fala aqui. É uma época realmente porque as emoções estão... Né? A gente fica mais emotivo nessa época natalina mesmo. Então, vou ressentindo. Mas não, então, quando eu decido perdoar ou dar o perdão, eu boto um ponto final ali, né? Daqui para frente. Se o outro ainda está ressentido, aí já é problema dele, né? É ele que tem que viver essa experiência. Mas a gente tem que dar o passo e falar assim, não... a partir de agora eu decido, eu perdoei, eu quero viver bem. Se o outro continua me ignorando, mas tudo bem, né? Vou respeitar, mas eu decidi, porque o ressentir, o Padre Léo era fantástico em falar nessa coisa do ressentido. Então a gente precisa... Você falou do Padre Léo, ele falava bem assim, que às vezes a gente fica guardando arquivo morto. Coisas lá do passado. E a gente fica com aqueles arquivos mortos enormes que a gente não queima. Que até nas empresas de 5 anos depois a gente já pode jogar fora. Não. A gente tem arquivo morto de 30 anos, gente. 40. Ai, porque quando eu era criança, né? Então, tá na hora de queimar os arquivos mortos, né? Eu lembro que uma vez, uma pessoa me chateou muito. E aquilo foi sendo ressentido. Né? Até que eu tomei a decisão seguinte, fui à capela, eu escrevi como se fosse uma carta para a pessoa. Eu nunca li essa carta para essa pessoa, mas escrevi, eu te perdoo por isso, por aquilo, porque você me disse aquilo e tal, e decidi, como você falou, decidi, Jesus, me dê a graça de viver isso, essa reconciliação. Gente, o Senhor é um Deus vivo, que nos dá a graça de viver essas coisas que a gente acha dificuldade. Né? Posso dizer para você que foi uma reconciliação e assim, o perdão vai se tornando cada vez mais fácil quando a gente se exercita nele. Exatamente. Daí queimou? Queimei, acabou, está resolvido. Aí, arquivo morto é para ser queimado. Facinho. Facinho, a gente está brincando, gente. Sabe que custa, mas é assim, tem jeito, como diria meu marido, né? Professor Felipe, o Cristiano Bittencourt diz assim, é verdade que as comemorações natalinas e de final de ano têm suas origens no paganismo? Se sim, por qual razão a igreja cristianizou esses ritos e festas? Bom, não tem. O que tem alguma conexão aí, alguma correlação, é a data do Natal, mas com um sentido muito importante. O que acontece é o seguinte, quando o Império Romano começou a se tornar cristão, a partir de 318, com a conversão de Constantino, e depois no ano 385, quando o imperador Teodósio
aí pelo decreto de Tessalônica, ele baixou um decreto instituindo o cristianismo com a religião do Império. Isso no ano 385. Mas, claro, o paganismo estava ali dentro ainda, né? Então, ele baixou um decreto, todo mundo é cristão daqui para frente, mas ali os bárbaros estavam ali já em Roma, né? Então, o que a igreja fez? A igreja tem uma pedagogia religiosa muito interessante. A igreja nunca tira alguma coisa errada sem colocar alguma coisa certa no meio. Porque tem um provérbio célebre na filosofia que diz assim: o mal se autodestrói. Porque ele é tão mal que ele se come a si mesmo. Mas se o bem não substituir o mal volta com outro nome. Por exemplo, tiraram o nazismo. O que aconteceu? Veio o comunismo, porque não colocaram nada no lugar. Aí tiraram o comunismo na Rússia, o que veio agora? Veio um laicismo, veio um ateísmo. Se o bem, o relativismo. Se o bem não ocupar o lugar do mal que foi tirado, a natureza tem horror ao vácuo. Ela preenche com alguma coisa. Então é igual a erva daninha, né? A gente arranca, mas se não arranca com a raiz, Isso. ela brota de novo. Né? Então, o que a igreja fez? A igreja, lá nos primeiros séculos, ela cristianizou aquilo que era pagão. Então, por exemplo, um exemplo, o Coliseu, que foi construído lá por volta do ano 70, 80, época do Nero, onde morreram tantos cristãos ali jogados para as feras, estavam destruindo o Coliseu quando o cristianismo entrou. Ah, não, isso aqui, mataram muitos cristãos. O Papa Leão Magno chegou e disse: não, para de destruir, é uma obra bonita. Vamos jogar água benta e vamos colocar uma cruz aí. Hoje o Papa faz as vias sacras da Sexta-feira Santa no Coliseu. Então, o que a igreja começou a fazer? Para de destruir os templos pagãos. Porque o Teodósio, em 305, ele mandou destruir todos os templos pagãos. E tem toda uma história também por trás, né? Tem a nossa história da humanidade por trás dessas crenças e desses lugares, né, professor? Que não podem ser destruídos. Exato. Né? Então, o dia 25 de dezembro, que era o dia do Sol Invictus, Deus Invicto dos romanos, então o que a igreja fez? Vamos colocar o Natal neste dia. E o Papa tem poder para isso, porque está escrito que você ligar na terra, eu ligo no céu. Pronto, então o Sol verdadeiro, Invictus, que traz a salvação nos seus raios, é Jesus Cristo. Tá aí o brilho, tá vendo? Então, a igreja, Jesus. Viu, Ana? Então a igreja foi cristianizando. Por exemplo, a estola que o padre usa, vem da onde? Era a estola que o senador romano usava, que representava o poder do Império Romano. Como as togas hoje. Então agora a estola se viu o poder real de Deus que estava no sacerdote. Então, a gente foi cristianizando. Então as celebrações todas do Natal, por exemplo, não tem nada de pagão, São Francisco de Assis que desenvolveu essa beleza, né? E toda a celebração do Natal, aí ela vem numa linha cristológica com Cristo no centro, não tem nada de pagão. Talvez só a data do Natal, que a igreja quis colocar o bem no lugar do mal, para o mal não voltar com outro nome. Que é interessante, que é uma das... Ou é a única, né? É a única festa com data fixa, né? Que é do Natal, porque a Páscoa não. Mas então é interessante que era já no calendário romano mesmo. E é muito interessante, porque o dia 25 é um dia muito interessante, né? Pode perceber que o dia 25 você tem a noite mais curta do ano, porque é o solstício de inverno para os europeus, mas não é o solstício de outono, onde o sol começa a voltar. Entende? Então, aí, nessa virada, aí celebrava o Deus Sol, porque ele começa a voltar. Então, quem vai voltar não é o Deus Sol, é o Jesus Cristo que vai chegar. Muito significativo. A luz do mundo. Que é Jesus, a luz do mundo, né? Então, é até estranho a gente falar que está paganizando. Na verdade, acho que nós estamos retomando a originalidade desse dia, né? Mas que acho que os pagãos que usaram e a gente está resgatando isso, né? Que ótimo. Edivânia, a Elaine de Curitiba diz assim: é certo afirmar que hoje corremos o risco de mercantilizar a fé? Como restabelecer a ordem original colocando o menino Jesus onde hoje está o Papai Noel? Na verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Sim. Por exemplo, assim, falando do Papai Noel, né? Eu sempre contei para os meus filhos a história de São Nicolau. Santa Claus, né? Se você não conhece,
busque conhecer, porque era um bispo que, nessa época, distribuía alimentação, ele deixava um dinheiro nas casas dos mais pobres. Então, eu sempre contei essa história para eles entenderem um pouco, né? Claro que esse Papai Noel que a gente vê não tem muita relação com São Nicolau, né? Só a roupa que eles põem. Porque eles realmente... Eu estava contando a história para o meu menor, que tem 6 anos, mas estava contando ano passado para ele a história de São Nicolau. E ele me disse assim, mãe, mas ele dava presente para os mais pobres, sim. Mas ele tem rena? Não. Rena nem existe por aqui, né? Então, não. E nem aquela roupa também mãe, não ele existe. vive no Polo Norte? Não, meu filho. E aí eu fui então contar onde ele vivia, como que era e tal, né? E ele viu toda a diferença. Ele, criança, né? A criança, ela capta muito rapidamente todas as coisas. Abrindo um parênteses, para você ter uma ideia como a criança funciona. Meu marido estava contando a parábola do bom samaritano, para esse meu filho. E meu marido conta de um jeito muito próprio. Paulinho Eleutério. Ele um pouco agitado, sabe? Então ele conta... Deve ter chego a cavalo, alguma mais coisa ou menos assim. um búfalo. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que Lucas não está captando muito bem essa história, né? E Lucas é agitado como ele. Então os dois naquela agitação contando aquela história da parábola do bom samaritano. Eu falei, não ficou nada. Gente... Nem o samaritano. Escuta, Carla, passou um tempo mesmo, umas 2 semanas, fomos num lugar, de repente, eu estou com o Lucas segurando a mão dele, ele virou uma estátua, paralisou, eu, Lucas, vamos? O que ele paralisou? Uma pessoa. Não, se ele é filho do Paulinho, ele empacou. Exato, ele empacou mesmo. E aí, uma pessoa pedindo, e ele paralisou. O samaritano. E eu falei assim, e estava num lugar que eu fiquei meio receosa. E eu, vamos, Lucas. Ele, não, mãe, não posso, mãe, não posso. Lucas, puxei, ele falou, vamos. Ele, mãe, eu tenho que dar uma coisa para aquela pessoa, ela está pedindo. Daí eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Ele, vamos comprar uma coisa, mãe, com o seu cartão, porque ele já entendeu o negócio do isso cartão, eles entendem, sabe? cartão. Ele acha que banco dá dinheiro, essas coisas, né? Aí eu falei assim, tá bom. Que o cartão a gente não precisa pagar. Aí fomos lá, compramos uma coisa, ele foi lá, deu, a pessoa abençoou ele veio e me disse o seguinte, eu não estava nem lembrando da história do bom samaritano. Ele me disse o seguinte, entrou no carro comigo e falou assim, mãe, eu não quero ser como os outros. Eu, que outros, filho? Os outros que não viram. Eu quero ser como o bom samaritano. Bonito, então, né? A criança, ela pega as coisas, entende? Então, assim, por exemplo, quando eu expliquei a história de São Nicolau, Lucas já pegou. Esse negócio de Papai Noel não é bem assim, não. Esse ano ele já está em outra... voltado para o menino Jesus. Lá em casa a gente monta o presépio, aí eu já vou explicando para ele. O centro é o menino Jesus. Eu lembro quando a gente era criança, tinha até Papai Noel na rua lá de casa, mas o Papai Noel trazia os presentes, o menino Jesus com os presentes. Quem dava os presentes era o menino Jesus. Que linda. Papai Noel vinha, porque o Papai Noel está nesse imaginário infantil, o Papai Noel vinha trazendo. Né? É meio folclore, né? Essa coisa assim de... Mas assim, claro que mercantilizou. O Natal virou uma época meio comercial, né? Onde as pessoas saem nesse afã de dar presente e fazer muita comida. Né? E os que não têm? Exatamente. Né? Então, é um Papai Noel que dá só para meu filho, é o Paulinho lá de casa. Né? Ele me questionou outra coisa. Ele falou assim, mãe, eu falei, filho, vamos tirar alguns presentes que você... alguns brinquedos que você não brinca, para a gente dar para quem não tem no Natal. Aí ele falou assim, usado? Presente velho? Então, na hora eu pensei assim, poxa, para quem pode, dá presente novo. E para quem não pode, eu dou presente velho. Sabe? Na hora, como é que eu explicava aquilo para ele, né? E aí, então, a gente teve que ir lá na loja comprar um presentinho para dar para a criança. Posso até dar usado, mas dou um novo junto. Exatamente.
Exatamente. Mas entendeu? eles são. É por isso que Jesus fala que as crianças, né, herdarão os céus, porque eles são assim, eles são puros. Né? Eles vão além, eles não medem, eles não ficam nessa coisa de, ai, não posso. Não, pode sim. Né? Eles gostam de receber também, mas eles gostam de dar, né? Isso é fantástico. Assim, só resumindo, acho que eu falei muito, mas voltar a essa simplicidade. O que me encanta no Natal é essa simplicidade, voltar a essa simplicidade do presépio, da presença do menino Jesus. Né? Eu lembro quando eu era criança, minha vizinha, simplesinha de tudo, mas ela reunia todo mundo lá, fazia um bolo e a gente cantava parabéns para o menino Jesus. E cada um falava uma frase. Isso marca a gente. Sim. O centro é o menino. Exatamente. Então, essa questão de mercantilizar a fé vai muito da gente também, né, Edivane? É isso que você está falando. Lá em casa também. A gente critica... A gente nem dá presente de Natal lá em casa. Carla, a gente critica, mas a gente é o primeiro a sair comprando e sair pensando no negócio mega que a gente vai fazer no Natal. Sim. Então, né, que exemplo a gente está sendo? Exatamente. Mas nós, entre os seus filhos, a gente não dá. Não é, o Natal não é isso. Né? A gente está ali. E outra coisa que a gente faz, você fala, estava preocupado com a idade dos filhos, né? Aí o Lucas com 6, mas eu tenho a Rebeca que fez 21. Ontem ela chegou para mim e falou assim, mãe, sabe aquela cesta de Natal que eu ganhei lá? Ela trabalha aqui na canção lá. Eu falei, sei. Você guardou? Eu falei, tá guardada lá na geladeira. Então, eu vou dar, tá? Eu falei, é sua, você faz o que você quiser. Não, eu vou dar para uma família. Eu já falei, a moça veio buscar uma família carente. Eu falei, pode. Que bacana. Aí ela foi lá, pegou, eram 3 itens, ela pegou, mãe, o que veio na cesta? Eu falei, veio isso. Ah, então ficou um lá ainda, vou lá buscar, porque eu não peguei aquilo. Aí pegou. É isso, entendeu? Ela falou assim, eu não preciso, mãe. Então eu vou dar para quem precisa. Então não teve essa coisa assim, vou lá comprar uma coisa mais barata. É o que ela ganhou. Ela falou assim, mãe, a gente não precisa, né? A gente já tem. Eu falei, pode dar, se o Davi quiser dar, pode dar, não tem problema. Então, essa coisa, mas por quê? Veio de criança, né? A gente foi aprendendo que quem divide é mais feliz, a velha história do quem divide é mais feliz, né? E então vai. Aí chega uma época que eles não querem dividir, mas depois eles voltam, porque eles aprenderam que é bom dividir, né? Tem umas coisas boas, né, que acontecem, mesmo que acabem envolvendo muitos presentes, mas, por exemplo, eu acho muito bonito, por exemplo, as festas de confraternização, por exemplo, das empresas, das famílias, né? O amigo secreto, né? Quer dizer, deixando os exageros de lado, mas é significativo, né? É uma época de que o Cristo vai nascer e ele traz exatamente a paz, a reconciliação, ele traz a boa nova, né? Então, e é um exercício de fraternidade, né, professor, de solidariedade. Se as famílias, as empresas, os colégios souberem aproveitar isso, fazer disso aí um momento de confraternização, o próprio nome né? Isso é significativo. Deixando os exageros de fora, muita comida, muita coisa cara, mas fazendo uma coisa assim, mas é significativo. Eu acho que é uma maneira também de celebrar o Natal com significação. É a velha história, gente. Né? A gente não tem os exageros, essa coisa, porque no Natal eu tenho que ter aquele presente, eu preciso mudar a minha casa, eu preciso... Não, né? Não é que eu preciso, se eu puder, ótimo, mas a gente não precisa passar do limite ou exagerar, ou porque eu tenho que fazer, não. Né? É uma coisa que a gente celebra... Acontece muita coisa bonita, né? Eu conheço, por exemplo, um rapaz ali em Lorena, na nossa cidade, que o ano inteiro ele trabalha, ele faz uma rifa, o ano inteiro... No Natal, ele distribui 1000 cestas básicas para as famílias carentes. É bonito, né? Eu participo de um grupo também, que a gente dá lá mais 50 cestas. Quer dizer, é uma oportunidade também de se fazer o bem, né? Isso aí precisa ser aproveitado. Com certeza, isso é um tempo de solidariedade mesmo. Fazia 50 cestas de Natal. Às vezes a gente não tinha muito o que, sabe? Porque nós éramos uma família muito simples, somos até hoje, graças a Deus. Mas meu pai distribuía as 50 cestas de Natal. Olha que beleza. É bonito. Às vezes o professor Felipe era para a pessoa que estava devendo para ele. É, né? Quanta gente não faz isso, né? Se for contabilizar isso aí no Brasil inteiro, é muita caridade. É maravilhoso. O Natal acaba gerando, né? Com certeza. E a gente precisa cada vez mais exercitar isso, essa solidariedade que vem do Natal. Professora Beatriz de Belo Horizonte pergunta assim: a missa de Natal
é a mais importante para o católico? Como nos prepararmos para esta celebração? Bom, toda missa tem o mesmo valor, vamos dizer assim, que toda missa é a mesma coisa, é o sacrifício do Calvário que se torna presente, onde o Cristo oferece ao Pai com a comunidade, né, o sacrifício expiatório dos pecados da humanidade. Então, toda missa, né, como dizia o Papa João Paulo II, a missa lá no fim do mundo, né, numa paróquiazinha lá, numa aldeiazinha, tem o mesmo valor cósmico de uma missa na Catedral de São Pedro. Agora, claro que a liturgia do Natal favorece a gente ter assim, uma espiritualidade mais profunda, mais meditada, né? É o nascimento de Jesus, então as leituras ajudam, né? Como também a missa da Vigília Pascal. A missa é a mesma, o valor é o mesmo, mas para a gente, para a nossa espiritualidade, acaba dando mais fruto, se a gente souber aproveitar. E como preparar? Preparar exatamente... Sabe, a igreja fala muito o seguinte, a gente tem que esperar o Natal com a mesma expectativa que os profetas esperaram, que Abraão esperou, que Isaías profetizou 700 anos, Jeremias, esperar com a mesma ânsia que a Virgem Maria esperou, que o velho Simeão, né, agora, Senhor, o Senhor pode me levar, porque agora meus olhos contemplaram a tua salvação. Quer dizer, essa expectativa da espera é que é a melhor preparação que tem. E aí preparar o coração, preparar a alma, né? Quem sabe às vezes com uma boa confissão, uma novena de Natal, um retiro, tudo isso ajuda. O que a gente tem sempre que lembrar é que a missa de Natal, não é que ela seja a mais importante, mas ela é mais importante do que a ceia, né? Porque a gente está aqui falando muito dessa coisa do Natal, né, do comer, das famílias se unirem, mas a gente precisa se esforçar ao máximo para a maior celebração do Natal ser a missa, né? Porque às vezes a gente faz muito em família, mas não vai nem na missa da vigília, né, na missa do galo, como a gente gosta de dizer, e nem, às vezes nem mesmo na missa do domingo, no dia de Natal, que é e só na comilança, nos presentes, então a gente ter isso também, né? E está sempre cultivando isso também nos nossos familiares, de que o importante, maior celebração do Natal é a Santa Missa, né? É claro, né, cara, que até uma ceia tem sentido, uma ceia equilibrada. Por quê? Porque a gente vê o Evangelho todo, a figura que Jesus mais usa para mostrar a beleza que vai ser o reino de Deus é a ceia. As bodas, né? Então tem sentido, nós estamos reunidos aqui porque nós queremos celebrar o Natal, celebrar a chegada de Jesus nascimento. Agora, não pode resvalar para os comes e bebes apenas, né? Aí perde o sentido, né? Exatamente. Pode fazer um Tudo bem que tem umas delícias que a gente... Pode fazer um peru assado, mas não precisa também cair na gula, né? Não precisa ser glutão, né? Como a gente... Mas que bonito o senhor falar isso, porque como que Jesus, ele usou dessa nossa humanidade, né? Para mostrar as coisas divinas, né? Uma ceia, como ele falava de ceia, né? Então, que coisa mais linda. O pai de família lá que convoca todo mundo, os convidados não vêm, então chama os coxos, os aleijados, eu tenho que celebrar. Quer dizer, a ceia é o símbolo, né, da vida eterna, onde o pai vai celebrar as bodas do Cordeiro com a igreja. O pai do filho pródigo. Celebrar a chegada mandou matar do filho. O boi cevado. Causou aquela ciumeira toda por causa de comer. Problema ali. Vamos comer. E causou uma ciumeira que só Jesus mesmo. Até os políticos fazem, que a melhor hora de resolver um problema é no almoço. No almoço, né? Vamos para o restaurante resolver essa briga aqui. Por isso que eles fazem tantos almoços, né? Parece que acalma até os ânimos, né? Lógico, né? Barriguinha cheia, coração contente, né? Isso. Uma tacinha de vinho, moderada. Ai, Jesus. Muito bom, professor. Edivânia, voltamos ao perdão. Olha aqui. Perdão. Tenho grande dificuldade em perdoar. E, infelizmente, coleciono muitas feridas emocionais causadas por pessoas próximas. Existe um caminho a trilhar para conseguir perdoar? Olha, a gente já falou um pouquinho, né, sobre isso. O seu amigo íntimo, que com a graça de Deus será santo em breve, né, tem um livrinho que faz Na Trilha da Cura, né? Trilha da Cura, excelente esse livro.
E tem as pregações dele também. Então fala do seu amigo aí, porque eu falei, mas eles não sabem quem que é. É o Padre Léo. Graças a Deus, posso dizer. Ó, o Padre Léo foi em Caná, lá na Terra Santa, e me mandou para mim e para Paulo um cartão assim. Não, desculpa, Caná não. Em Betânia, porque ele era da cidade de Betânia. E Betânia é a casa dos amigos de Jesus. Ele me mandou um cartão que eu guardo como uma relíquia, escrito assim: estive na casa dos amigos de Jesus e lembrei-me dos meus amigos. Ai, que lindo. Muita saudade. Tá vendo? É uma relíquia de um santo já. Então, esse livro é muito bom, Na Trilha da Cura, realmente muito bom. E o Padre Léo, ele mostra ali um caminho, uma trilha mesmo, para você alcançar esse perdão. Mas tudo, como a Carla falou aqui no começo, começa por uma decisão. Eu me decido que eu quero, porque às vezes a gente fica esperando um sentimento, uma empatia por aquela pessoa. Dá aquele arrepio, ou cai um raio na minha cabeça, eu perdoei, né? E essa empatia, ela só virá, talvez nem virá, mas se vier, só virá depois do perdão. Então você toma a decisão. E você, olha, eu vou dizer como eu faço. Eu tomei a decisão. Eu peço a graça de Deus que me ilumine naquela decisão, que me ajude, que me fortaleça naquela decisão. E aí eu peço para que me inspire gestos, me inspire palavras, para que eu aborde aquela pessoa. E aí eu vou vivendo com muita simplicidade, entendeu? O que me veio como inspiração, né? E olha, posso dizer para você, esse caminho que eu faço nunca teve assim decepções, sabe? Nem contraindicações. Não, nem contraindicações. Sempre foi um caminho que o Espírito Santo me conduzia, eu me deixava conduzir e que obtinha ali, digamos, um sucesso naquele empreendimento, né? Mas você se deixar levar por uma decisão, não pelos seus sentimentos. Às vezes a gente não perdoa com medo de, eu não sei qual que vai ser a reação do outro. E se o outro não aceitar o meu perdão? E se o outro fizer de novo e eu vou me magoar de novo? Né? E se ele acha que eu sou bobo? E vou fazer Ou que os outros acham que eu sou bobo? Eu vou fazer papel de bobo. É todas essas coisas que vêm na nossa cabeça quando a gente tem que dar o passo. Né? Eu já dei outros passos, mas Jesus disse, perdoar 70 vezes 7. Jesus sabia que isso aí era para a nossa saúde emocional. Saúde mental, ia custar, né? Saúde emocional. E que ia custar. Que ia, mas que era para a nossa saúde. Por isso que ele dizia, perdoar 70 vezes 7. Não importa se o outro vai cair naquele mesmo erro e outros erros com você. Todos nós somos passíveis de incorrer nos mesmos erros, digamos assim. Mas importa que você perdoando, você estará restaurando o seu interior. É como eu disse, o primeiro beneficiado com o perdão é você mesmo. Você nossa, quem viveu muitos ressentimentos e teve a graça de conseguir perdoar, sabe a libertação que é. Sim. Né? Então, é uma decisão, reze para que o Senhor inspire, para que lhe dê força e que inspire o que você tem que fazer e haja. E você vai colher o fruto dessa liberdade interior de poder perdoar. Uma coisa que me chamou a atenção nisso aqui, professor, não sei como é que o senhor vê isso também, diz assim, eu coleciono muitas feridas emocionais. Então, na verdade, a gente até tem a consciência de que, na verdade, eu estou entulhando, né? Perigoso isso, eu né? coleciono, então... Muito perigoso. É um negócio simples. Eu acho que a primeira coisa... Chega, a partir de hoje não quero mais. Não vou colecionar, toma, já joga fora. Mas eu acho que porque, senão a gente fica nessa... o tipo da coleção. É o que você falou, né, Carla? É a decisão. Muita gente vive a religião de modo errado, porque quer viver a religião com sentimento, com sentimentalismo. Fé não é sentimentalismo, fé é decisão da vontade. O que mais Deus vai olhar para nós não é o nosso sentimento, é a nossa vontade.
A nossa vontade, às vezes, tem que ser contra o sentimento. O meu sentimento é te dar um burro na sua cara, mas eu não vou dar, porque eu sou cristão, porque eu amo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mandou perdoar, então eu vou te amar. Mesmo que o meu sentimento não goste da coisa, entende? Se a pessoa não tiver essa postura religiosa, ela nunca vai ser equilibrada religiosamente e feliz. Sabe, você estava falando, eu estava pensando aqui numa coisa, né? O tanto de desgraça que acontece no mundo porque não tem perdão, não tem reconciliação. Veja, por exemplo, só para dar um exemplo, entre muitos que a gente podia dar aqui. A guerra, por exemplo, dos palestinos com os judeus na Terra Santa. A justiça não consegue resolver aquele problema, nem o direito. Por quê? Porque os judeus dizem assim, não, essa terra aqui é nossa, está na Sagrada Escritura, não é nem escritura de cartório, é escritura de Deus, está aqui, ó, Deus deu para Abraão, essa terra aqui é nossa, vocês vão embora daqui. Aí os palestinos dizem, pois é, só que tem uma coisa, vocês foram expulsos daqui. No ano 70 a.C., o general Pompeu entrou aqui, mandou vocês embora, depois, 70 depois de Cristo, o general Tito veio aqui e expulsou, vocês foram embora, nós ocupamos isso aqui. Nós temos uso capião disso aqui. E é mais do que capião, é campeão, porque nós estamos aqui há mais de 1000 anos. Os dois têm direito. Então, o que acontece? Não faz um acordo, não se perdoa, não curam as feridas do relacionamento, ficam jogando bomba no outro. E se querem matando, ceder, né? Ninguém quer ceder. Quer dizer, não acaba essa briga nunca. Porque querem resolver pelo direito, o direito não resolve, é insuficiente, tem que ser o amor. Tem que ser o perdão, tem que ser a reconciliação. Não. E isso acontece em tudo que é canto do mundo. Nas famílias, nas empresas, na igreja. Na igreja. A gente acabou de falar na festa de Natal, que a gente não quer ceder de um e na casa da sogra ou do sogro. Não é? É um negócio... Na igreja, eu estava vendo, por exemplo, a vida do grande arcebispo Fulton Sheen, né, que foi agora beatificado, né? Poxa, como um bispo dele perseguiu ele, entendeu? O bispo dele. E Equilão se santificou porque ele baixou a cabeça para o bispo. Mas, poxa, dentro da igreja acontece falta de reconciliação. Entendeu? Um bispo quis se vingar dele porque ele não fez uma coisa lá que tinha razão e outra. Quer dizer, não tem jeito. Se não houver reconciliação, perdão, não tem paz. Essa que é a verdade. Se a gente Por isso que eu digo, a paz não tem preço. Alguém, olha, o Cristo entregou a vida dele para quê? Para pacificar o mundo. Nós pudéssemos voltar para Deus como filhos adotivos através dele. Por isso que é o príncipe da paz. Então vamos buscar a paz. Professor, ó. O que os anjos disseram no nascimento de Jesus, né? Paz aos homens por ele amado. Paz aos homens de boa vontade. Ele veio para trazer essa paz. Quer dizer, é em nome dele que a gente tem que perdoar. Não é em nome nosso. Em nome da gente não perdoa ninguém. A gente pisa no pescoço da pessoa. Mas em nome de Jesus, ainda faz assim, ó. A gente perdoa. A gente ainda pisa assim, né? Para ver se... Mas é o mundo, você vê. Por que o mundo vive essa tragédia? Por que o mundo vive essa loucura? Porque o mundo não tem o amor de Cristo, não é movido pelo amor, por um compromisso com o Cristo. Exatamente. As pessoas são movidas pelo compromisso a elas mesmas, ao amor próprio delas. Então sai pisando em todo mundo. Quando você vive pelo amor de Cristo, aí tudo é diferente. E a gente vive muito pela lei, né? Porque o discurso é esse assim, do ser humano. Eu tenho direito. Então, não é o direito na lei, quando a gente fala, mas é o direito. Mas que direito que eu tenho? Quem que me deu o direito? Então, eu tenho o direito de ser feliz. Beleza, mas quem que te deu esse direito? Eu tenho o direito de fazer tal coisa. Então, tudo tá... mas é tudo na lei, porque... E é isso, porque não se vive no amor, se vive na lei, né? Esse dia eu estava vendo um grande entendido falar dos assuntos de política. Fizeram uma Constituição brasileira em 1988, que deram 90 direitos ao cidadão e deram 7 deveres. Resultado, arrebentaram o país. Porque você só tem direito, e quem é que vai pagar essa conta? A gente quer muito direito, mas e os deveres? É interessante, né? Falar isso daqui é interessante. Os 10 mandamentos são 2 tábuas, né? Na primeira tem 3 mandamentos só, na segunda tem 7. Por quê? Os 3 primeiros são os direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão,
guardar domingo e dia de festa, que é de Deus. Depois vem os direitos do homem. Amar o próximo, honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar. O que acontece hoje? Hoje os homens querem botar o direito dele acima do direito de Deus. Aí bagunça tudo. Ai, durma com barulho desse. Mas nós vamos continuar aqui com o senhor, tá? Olha aqui, ó, a Marina de São Paulo. Minha comunidade paroquial ainda precisa melhorar muito quanto à união e fraternidade. Vemos pessoas que passam todo ano criando intrigas e fofocas. E próximo de dezembro, se movimentam para as comemorações e amigos secretos. Não temos condições de nos unir por conta de pessoas assim. Mesmo nessas condições, devemos celebrar o Natal observando todos os costumes? Celebrar sempre tem que celebrar. Né? Se a gente for olhar para essas coisas, a gente não faz nada, cara. É verdade. É que nem E nem convive com ninguém em época nenhuma, né? É que nem um amigo meu que ele trabalha muito para os pobres, é vicentino, e ele falou para mim assim, olha, professor, se a gente for olhar o problema de cada família, a gente não ajuda ninguém. Ah, porque esse aqui é mãe solteira, ah, porque esse aqui bebe, ah, porque esse aqui o filho usa droga. Olha, você não vai ajudar ninguém. Então, a gente tem que passar um pouco por cima dessas coisas para poder salvar o que puder ser salvar. Sempre vai ter joio no meio do trigo. Jesus falou, até ele voltar vai ter joio no meio do trigo. Nós nunca vamos ter uma comunidade perfeita. É ilusão, é utopia, né? O joio vai estar no meio do trigo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos cultivar o trigo, vamos fazer o trigo crescer mais do que o joio, entendeu? Já que não dá para arrancar o joio, vamos cultivar o trigo. Então, eu acho que uma comunidade dessa, que tem uma série de problemas, talvez seja a comunidade que mais precisa celebrar isso. E alguém coloca ali uma reflexão, gente, nós precisamos mudar essa comunidade. Nós não podemos celebrar o Natal do jeito que nós estamos vivendo, vamos mudar um pouco essa realidade. Eu acho que talvez daí é que mais precisa. E talvez, professor, a gente também tem essa tendência, é muito humano isso, da gente achar que na comunidade tem pessoas assim, tem pessoas assadas. Mas e eu? Como que eu estou dentro da comunidade? Como é que eu me porto? Porque se a comunidade está ruim, me desculpa, mas eu tenho culpa também, né? Eu também tenho a minha parcela de culpa, não tenho? Porque nós estamos ali no meio, porque a gente tem a tendência sempre de pôr a culpa no outro, né? O outro que está errado. Muito, né, Carla? Porque às vezes o outro faz uma série de conversas mal feitas, né? Mas você já se aproximou dessa pessoa? Você já viu a história dela? Isso. Você já procurou saber por que ela faz isso? Como é que foi a criação dela? Porque até mesmo por eu ser omisso, a conviver socialmente, como que foi? Entendeu? Porque às vezes essa pessoa que faz isso, esses movimentos aí, precisa de cura. Precisa de alguém que ensine. De ajuda. Que alerte, precisa de ajuda, né? Uma outra coisa assim que enquanto o senhor falava... Porque se eu me omito, né, nessas coisas, se eu não estou ajudando a pessoa, eu sou responsável também por erros. Exatamente. Uma outra coisa que eu me lembrei, assim, que na minha comunidade a gente fazia, era, na minha comunidade que eu digo paroquial, né? Antes de entrar para a Canção Nova, a gente tentava dar muito sentido às coisas que a gente fazia, como o senhor falou. Chama alguém que vai fazer um amigo secreto, mas vamos fazer não um amigo secreto como todo mundo faz, vamos fazer um amigo secreto diferente, que tem um sentido, alguém que dê sentido àqueles gestos, porque às vezes a gente faz os gestos mecanicamente, né? A gente faz uma ceia, mas a gente esquece o sentido da ceia. Né? A gente faz um amigo secreto e esquece o sentido. Então, dê sentido àquilo que vocês fazem, né? A gente está quase no finalzinho do programa, mas eu quero colocar agora uma pergunta, porque nós três aqui somos pais. Né? Então, para a gente trocar uma ideia, uma boa ideia aqui, com relação a essa pergunta. Olha, em casa, agora que meus filhos já estão maiores, faz 2 anos que eles não querem participar da missa de Natal, com a desculpa de que ela é muito demorada. Imagina da Vigília Pascal, então, né? Fico chateada e isso vem diminuindo a cada ano a minha vontade de celebrar. O que fazer? É certo obrigá-los a participar da missa? Não, obrigar eu acho que não pode.
né? Porque Deus quer ser amado livremente. Ah, que lindo. Deus não quer ninguém pelo pescoço para amá-lo, né? Mas eu acho que, sabe, primeiro tem que ter paciência, né? A gente tem que dar tempo ao tempo, dar tempo a Deus, para Deus também transformar a pessoa e continuar dando o exemplo. Eu vou para... Você não quer ir? Tudo bem, eu vou. Eu vou porque eu acredito, eu vou e tal. Sabe, mantenha a amizade. Eu acho que com o tempo a coisa vai mudando. Não pode ter briga por causa disso, né? E aí, na medida do possível, mostrar... Tudo bem, você acha que a missa do Natal é muito demorada? Então vamos à missa no dia seguinte, que é a missa normal de 1 hora, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade para ir nessa meia-noite, porque dá um sono danado. Sim. Entendeu? Eu acho que é um pouco da idade. Eu vou na missa no dia seguinte. Eu vou na missa de manhã, eu vou na missa... Na minha comunidade lá, celebra uma missa 7 horas da noite, então eu vou às 7 horas da noite. E depois eu vou no dia seguinte, no domingo cedo. Sim. Eu não dormi naquela missa demorada, então eu vou numa missa mais curta. E sabe, eu acho que tem que levar as coisas com jeito. Não pode haver, na religião, não pode ter trombada. Não pode ter trombada. Perfeito. Né? Não pode, sabe? Deus é amor, né? São Francisco de Sales dizia, o que você não consegue fazer por amor, não tente de outro jeito que não vai dar certo. Nossa, que legal. Não vai dar certo. É um doutor da igreja, né? São Francisco de Sales. Eu queria falar. É um doutor da igreja, é um Porque eu sou professor, fã pai também. e avô. Tem o livro do professor Felipe, Educar pela Conquista. E pela fé. Educar pela conquista e pela fé. Gente, você que é pai, você não pode deixar de... Não é porque ele está aqui não, tá? Como me ajudou esse livro? E como me ajudou, assim, a postura do professor quando ele vinha falar conosco, quantas vezes ele veio, graças a Deus, falar com os pais da comunidade. É pela conquista. É pela conquista. Entende? Você tem, e vou falar para os pais de pequenininhos, você tem que ir conquistando desde cedo. Tem né? conquista. Hoje eu tenho um de 17, um de 15 e um de 6. Eles vão tranquilamente, porque a gente foi conquistando uma amizade. Então, eu acho que teve um tempo ali, do meu mais velho, por exemplo, que ele ia por essa amizade, por essa consideração. Passou esse tempo, hoje ele vai porque ele tem convicção. Mas teve um tempo que foi assim. Ele estava indo por respeito, entendeu? Então, essa conquista foi vindo desde pequenininho. Não obrigar, não ficar muito ali. Hoje, às vezes, eu acho que fica muito incisivo, né? Em cima, algumas linhas são muito incisivas em cima da criança. Né? Mas o que eu acho, assim, que também chamou atenção na pergunta, ela falar isso, já estão mandando eu embora, mas espera aí, que é Natal, tá? É a questão de que ela tem sentido diminuir a vontade dela de participar. Aí isso que a gente não pode deixar acontecer. Não. Né? A gente não vai obrigar, mas nem por isso eu vou deixar de ir porque eles não querem ir. Né? Não. Então, tudo bem, eu respeito a opção de cada um, mas eu vou celebrar o Natal porque, né, para mim é importante, eu não vou deixar de ir à missa, né, por isso, porque aí também a gente tem essa coisa do reconquistar e que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, não era assim que diziam os antigos? Sem dúvida. Né? Então, da gente está aí, o senhor está aí, o senhor nunca desistiu. Vai dizer que um dos seus filhos ou os netos, talvez, mas o senhor nunca desistiu. Está ali, né? Não vou deixar. Então, da gente exercitar e não... Tudo bem, não vamos obrigar, não vamos brigar, nem vamos ficar de cara feia, não vamos castigar. Não, então você não vai ganhar presente. Se não vai, a minha também não vai ganhar presente, não vai poder comer. Não, mas da gente, sabe, continuar aí firme naquilo que a gente acredita, na nossa convicção. Tudo bem, Ana, nós já vamos embora celebrar o Natal. Obrigada, professora, obrigada, Edivânia. Um santo e feliz Natal a Amém. Vocês, às famílias, a você aí em casa. E eu vou encerrar o programa hoje com aqui um texto de São José Maria Escrivá, que diz assim: Jesus recém-nascido não fala, mas é a palavra eterna do Pai. Já disse que o presépio é uma cátedra. Nós deveríamos hoje entender as lições que Jesus nos dá já desde menino, desde recém-nascido, desde que seus olhos se abriram para essa bendita terra dos homens. Então, lembrando, Jesus é a palavra eterna do Pai. Celebremos esse Natal, nessa alegria e nos abramos ao Príncipe da Paz que está chegando e sejamos paz na vida dos nossos irmãos. Até o próximo. Feliz Natal!
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.